Então, vamos agora para a nossa aulinha de português, para a aula 4, tá bom? Então, vamos abrir lá na página 30. E aqui na página 30, ontem, nós falamos sobre as palavrinhas com som nasal, né? E quando a gente pronuncia a palavra, o som, ele sai como se fosse pelo nosso nariz, né? E eu dei aquela diquinha para você, que as palavrinhas do som nasal, geralmente elas são palavrinhas que têm, ó, o an, em, in, on, um. Hoje nós vamos falar da atividade 126 e 27, o uso do tio, tá vendo? Esse sinal gráfico aqui, ó, tio. Então vamos lá. Vimos que algumas palavras podem ter o som nasal. Vamos relembrar esse conceito? Leia as palavras a seguir. Indígena, criança, curumim. Nessas palavras, o som das consoantes N e M é nasal, diferentemente do som das outras letras. Agora leia a palavra peão. Essa palavra não tem N nem o M. Contudo, também tem o som nasal. Isso acontece por causa do sinal gráfico tio. Todas as vezes que ela aparece, as vogais A ou O ficam com o som nasalizado. Então, olha só, mais uma diquinha aqui que pode ajudar vocês, né? Quando eu tiver lá o ão, né? Não só o ão, mas o sinal gráfico do tio, que pode ser an também, nós já sabemos que é um som nasal. Então vamos ver. Observe a diferença entre algumas palavras quando elas têm o sinal gráfico tio em uma das sílabas. As palavras entre parênteses que estão em destaque dão sentido às frases. Então vamos lá. Tenho um lindo casaco de lã. Tenho um lindo casaco de lã. Olha a diferença. Lá, lã. Os artistas do filme é um galã. O artista do filme é um gala. Eu vou para a escola toda manhã. Eu vou para a escola toda manhã. Olha a diferença, pessoal. Pronuncia, ó. Manhã, manhã. A salada de fruta fica mais gostosa quando tem maçã. A salada de fruta fica mais gostosa quando tem massa. A romã é uma fruta cheia de sementes. A roma é uma fruta cheia de sementes. Vocês viram a diferença, pessoal? É nítida, né? Vamos continuar então. Leia o texto, dividindo a leitura a cada trecho. Então, vamos fazer aquela leitura que às vezes eu faço com vocês. Eu vou pedir para ler junto comigo algumas crianças. O texto é curto e vocês são em bastante. Então, eu vou pedir algumas. Quem não foi chamado agora não fica chateado. Na próxima vai. Então, vamos lá. Vai começar a ler comigo o Heitor, tá, Heitor? Vamos lá. A lenda da mandioca. Eu e você, Heitor. Diz uma lenda do norte do Brasil que, certa vez, um cacique teve uma filha branca como leite, diferente dos membros de sua tribo. Ponto final. Marina, leia comigo. Considerando-se desonrado, o cacique resolveu matá-la. Mateus, leia comigo. Em seus sonhos, porém, apareceu Sumé, o grande mestre dos índios, dizendo-lhe que, se não quisesse ser castigado, nada de mal fizesse a menina, porque porque esta nada havia feito de errado.
Rafa, leia junto comigo. O cacique obedeceu prontamente ao mestre e à criança, que era muito linda e inteligente. Começou a andar e a falar no dia de vida, recebendo o nome de Mani. Nicole, leia com a tia Dani. Acontece que o grande deus Tupã reservara a Mani outro destino. Sem ter tido qualquer doença, a menina morreria de repente, antes de completar 1 ano de idade. Larissa, leia comigo. Seu pai, o cacique da tribo, enterrou-a na maloca e, conforme o costume indígena, regou o seu túmulo diariamente. Yasmin, leia com a tia Dani. Um dia ele percebeu que do chão brotou uma planta desconhecida. Gabi, leia comigo. Nela apareceram flores, frutos e, a seguir, raízes. Nicolas Della Vecchia, leia com a tia Dani. Ao serem descascadas, estas últimas eram brancas como mani. Nicolas Consone, leia com a tia Dani. Diante do ocorrido, os índios agradeceram a Tupã e, desde então, não deixaram de plantar e de se alimentar daquela raiz, dando-lhe o nome de manioca, que significa casa de Mani. Antônio, leia com a tia Dani. Por meio da elaboração dos beijos e do caium, uma bebida popular entre eles, a mandioca se transformou em um dos elementos importantes da alimentação dos índios. Olha que legal, e parabéns para todos que leram comigo. Pessoal, então nós temos aqui a lenda da mandioca. O que eu vou fazer? Pedir. Leiam vocês agora em voz alta, tá? Para fazer aquela leitura, para que vocês consigam realmente entender o texto e treinar a leitura de vocês. Pause o vídeo e todos façam a leitura, tá? Então vai. Olha aqui a foto da mandioca, pessoal. Vendo? Uma mandioca é uma raiz, né, que nós comemos hoje. Tem mandioca frita, mandioca cozida. Eu adoro esse alimento. E olha a mani aqui, ó, a ilustração representando a mani e o seu pai, né? Então vamos ver as atividades. Converse com os colegas e o professor sobre o texto A Lenda da Mandioca, de Sermirar Alder Weincher. Você conhecia essa história? Sim ou não? Do que você mais gostou dessa história? Qual foi a parte que você mais gostou? Você acha que ela é verdadeira ou falsa? Converse sobre isso. E aí? Se ela é uma lenda, as lendas são verdadeiras ou falsas? Essa história faz parte da cultura de vários povos e países ou apenas é uma cultura indígena brasileira? O que vocês acham? Que essa história ela faz parte de uma cultura de todo mundo ou apenas da cultura indígena brasileira? O que é uma lenda, pessoal? Qual a importância da mandioca na nossa alimentação? O que é possível nós prepararmos com a mandioca? Acabei de falar, hein? Vamos lá, número 3. Qual o nome dado à planta desconhecida e o que significa? Então, de acordo com a lenda que nós lemos. A. Manioca, que significa casa dos indígenas. B. Manioca, que significa casa de Mani. Mandioca, que significa branca como leite. D. Manioca, que significa branca como leite. Leia o texto que lá está respondendo, hein?
Vai lá se você está na dúvida. Página 33. Localize no texto todas as palavras que têm o sinal gráfico TIL e reescreva nas linhas a seguir. Então, você vai lá no texto, todas as palavras que tiveram o acento gráfico TIL, pega o seu marca-texto e aí você já vai passar, você já vai deixá-la bem grifadinha aí, para que você depois possa, então, copiá-la, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos achar a primeira juntos aqui, que tem um sinal gráfico. Você tem que ir linha por linha, tá vendo? Vou achar uma com vocês. Tan, tan, tan. Ó, não. Ó o tio aqui. Tá vendo? Vamos ver mais uma. Começou a andar. Tupã. Tem mais. Aí você vai grifar tudo. Depois que você achar todas, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aquelas palavrinhas que vocês grifaram e vão escrevê-las aqui, ok? 6. Opa, desculpa, pessoal, é aqui, né? Ó, aqui. Falei errado. 5. Separe a sílaba das palavras que você encontrou. Então, as palavras que você achou aqui, você vai separar a sílaba das palavras aqui, tá? Separação de sílaba aqui é tranquilo para vocês. 6. Observe as sílabas das palavras alimentação, que você separou no exercício anterior e responda o que se pede. Quais sílabas têm o som nasal? Da palavra alimentação, qual é a sílaba que tem o som nasal? Facílimo, hein? Escreva a sílaba aqui. O que essa sílaba tem de diferente? Como que você descobriu que essa sílaba aqui ela tem o som nasal? O que ela tem de diferente das outras sílabas? Que será, hein? O que ela tem de diferente? Pensa aí, tenta responder. 34, vamos lá. A lista a seguir representa palavras com som nasal. Faça a leitura de cada uma delas e escreva no grupo adequado. Então, nós temos todas as palavrinhas aqui com som nasal. O primeiro grupo são as palavrinhas que têm som nasal e que nas palavrinhas tem o tio, tá? O segundo grupo são palavras com som nasal do em, in, on, com N, tá? O terceiro grupo também é em, in, on, mas escrita com M. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler e vai escrever cada uma no seu grupo. Ó, membro. Tá vendo? Esse em é escrito com M. Então, você vai pegar membro e vai escrever aqui. Mandioca. Tá vendo? Esse é com N. Você vai pegar e escrever aqui. Chão. Ó, o chão. Tem o tio. Você vai pegar e vai escrever aqui. E assim por diante. Tem que fazer isso com todas as palavrinhas que estão no quadro. Procure no quadro de letras o nome das figuras e escreva nos lugares corretos. Então, nós temos aqui, ó, maçã, mão, peão, pão, violão, fogão, carvão, leão, mamão, sabão, macarrão. Vocês vão achar e vão escrever cada palavrinha embaixo do seu desenho. Muito fácil, né? Vamos lá. Ortografia, uso do MP ou do MB. Vamos ler atentamente o poema. Muitos anos atrás, num lugar tranquilo e quieto, vivia bem em paz. 23 letras do alfabeto. Era feliz a família. Quando as irmãs se juntavam, era a maior maravilha. Belas palavras formavam. Mas num dia feio e triste, o N e o P brigaram. Gritarias, dedo, enriste. E nunca mais combinaram.
O B defendeu o P, mas o N se ofendeu. Na brigalhada com o P, naquele dia rompeu. Desde então, não mais se viu o N com P ou Bs. Mas o M ao P e o B garantiu: fico junto com vocês. Foi assim que a paz voltou ao tal reino do alfabeto. O M muito ajudou, foi amigo, irmão e correto. Ah, que gracinha esse poema! Adorei! Sabe por que, que tem esse poema aí? Porque esse poema vai ajudar vocês a fixarem uma coisa que é muito importante. Ó, quando eu vou escrever uma palavrinha, e essa palavrinha, ela tem a sílaba em, in, on, eu sei quando usar com M, eu sempre tenho que olhar a consoante que vem depois. Se for a consoante P ou B, eu sei que eu sempre vou usar o M. Agora, se for qualquer outra letra do alfabeto, eu vou ter que usar o N, tá? Que aí fica assim, ó. Será que dá para vocês verem? Deixa eu apagar isso aqui. Ó. Vamos ver aqui, ó. Ah, eu vou escrever uma palavrinha lá que tem o an, em, on, um. Nossa, eu não sei. E agora? O que, que eu uso? O M ou o N? Simples. Se tiver o P e o B antes, é o M. E se tiver qualquer outra letra do alfabeto, sem ser o P ou o M, vocês vão usar o N, tá? É isso aí que o poeminha está querendo ensinar vocês. Então vamos lá, para começar o exercício. Qual é o assunto do poema? Sobre o que o poema está falando, pessoal? Fala para mim. Como vivia as letras do alfabeto? Lá no comecinho do poema, como que as letrinhas viviam? Quais foram as letras que brigaram, segundo o poema? E quais foram as letras que se aliaram, que ficaram amigas? Observe estas palavras. Ó, nós temos aqui tempestade, Humberto, campo, tambor. As letras destacadas seguem uma regra. Vamos grifar isso aqui que é importantíssimo. Marca texto na mão. Nas palavras da língua portuguesa, antes do P e o B, sempre se coloca a letra M. Veja outros exemplos dessa regra. Então, nós temos aqui, ó, ambulância, o B aqui, ó. Lâmpada, o P aqui, ó, antes do M. Bombeiro, ao B aqui antes do M. Tampa, ao P aqui antes do M, tá? Então, antes do P ou do B, eu sempre coloco o M, certinho? E aí, vocês têm aqui uma loteria, né? Que a gente teria que fazer em grupo, né? Que fala assim, ó. Você e os colegas jogarão uma loteria ortográfica. Como jogar? O professor dará o sinal e um tempo para preencher a tabela. Complete as palavras corretas com a letra M ou N. Escreva as palavras corretamente. Após o tempo estipulado, é só conferir o resultado. Então, o que, que nós vamos fazer? Não dá para fazer junto. Vocês aí na casa de vocês vão completar aqui com M ou com N, tá? Ó, completa. Lembra da regrinha? Antes do P e o B, eu uso M. O restante das consoantes é sempre N, tá? Preenche. Sexta-feira é dia da correção. Aí a gente
faz essa correção sobre juntos, tá bom? Escreve aí para depois a gente ver o que vocês acertaram ou não. Página 40. Algumas palavras a seguir foram escritas de maneira incorreta. Contorne a que estiver errado e escreva a palavra corretamente. Então vamos lá. Se eu sei que antes do P e B eu tenho que usar o M, vamos ver o que está errado aí. Campinas, tá certo isso? Domingo, tá certo isso? Gente, fantasia. Valentina, bombeiro, bombom, contente, distante. Lembra da reguinha? P e B, sempre eu vou usar M. O restante das letras que sobra no alfabeto vai ser o N. Faça essa conferência, tá? Se tiver errado, você tem que contornar e escrever corretamente. Se tiver certinho, não precisa fazer nada. Vou dar uma dica para vocês. Quer ver só? Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras erradas, tá bom? São 6, hein? Então vai. 4. Assinale a alternativa correta. Antes do P e B, pode-se usar M ou N? Antes do P e B, usa somente o N? Antes do P e B, usa-se somente o M? Antes do P e B, usa-se qualquer consoante, inclusive o M. E aí? Acabamos de falar sobre isso, hein? Contorne a correta aí. Página 41, né? Que aqui também não está mostrando a página para mim. Separe as sílabas e dê a quantidade. Então, vocês vão separar, ó. Nós temos a palavra capim. Como que eu separo? Ca, tracinho, pim. Quantas sílabas tem? 1, 2. Eu vou pôr o número 2 aqui. Aí vai fazer também, bombeiro, com todas essas palavrinhas. Separe a sílaba e coloque a quantidade de sílaba na frente. Exercício que nós já fizemos também, não é novidade. Na página 42, se eu não me engano, é a última página. Deixa eu ver. Não, a penúltima. Pesquise em jornais ou revistas 5 palavras que contêm a letra MP ou MP. Professora, não tenho como pesquisar. Pode escrever, tá? Palavrinhas que têm o M antes do P ou M antes do B, tá? Aliás, é isso mesmo. M antes do P ou M antes do B, certo? Então vamos lá. Pensa em 5 palavrinhas de cada. Escreve aí, pode pesquisar no Google. E a última tarefa, vocês vão completar o diagrama aqui, ó. Nós temos as verticais e as horizontais. Número 1, bombeiro. Vou escrever aqui, bombeiro. 2, campeão. Vou escrever aqui, campeão. 3, assim por diante, tá? Completa bem bonitinho. É isso. Nós finalizamos a nossa aulinha de português por hoje, né? Trabalhamos bem essa questão da ortografia. Eu sei que às vezes vocês esquecem, mas tenta gravar essa regrinha, ó. Antes do P e do B, eu uso o M, tá? Sempre o M. Uma palavrinha que tem lá o P ou B, eu sei que é M. Certo, meus queridos? Beijinho, então.